Na época, os pré-monetaristas aconselhariam os primeiros ministros ou presidentes dos países que estavam vivendo a Grande Depressão a emitirem moeda. Isso também eles querem ouvir, porque a moeda é uma forma de imposto, né, que o governo coloca sobre toda a população. A base desse imposto é a quantidade de moeda que existe e a alíquota é a taxa de inflação. Isso é chamado de senhoriagem. E aparecia lá um Hayek falando um inglês arrastado, com sotaque alemão, perguntavam para ele, o que eu faço diante da Grande Depressão? Ele dizia, não faz nada. Não faz nada. Ela foi provocada lá nos anos 20 pelos seus dois antecessores, que fizeram uma farra fabulosa, emitiram moeda feito malucos e aumentaram os gastos públicos abusivamente. Eu sei, mas o que eu faço? Não, você não faz nada, porque a economia vai se ajustar quando esses maus investimentos forem eliminados. Qual das visões é a menos popular? É claro que é dos austríacos. Até hoje. Até hoje. Outro dia, numa entrevista, eu tive que explicar isso. Não sei se eu consegui explicar, porque as pessoas não entendem. As pessoas acham que o governo tem que fazer alguma coisa. Eu digo, a única coisa que tem que fazer é tirar o time dele de campo e deixar a gente trabalhar em paz, em sossego, em tranquilidade, em harmonia. Isso ele não faz. É o mínimo que ele faz. Mas as pessoas não entendem. Ah, mas vai gerar desemprego. Aí você diz, não, esse desemprego aí já foi gerado lá atrás. Ele só vai desaparecer quando o governo deixar a economia se ajustar. Agora, a gente tem que reconhecer que a nossa teoria é impopular. Você vai chegar para um político, para um senador, imagina, dizer para ele, ou para um governador, para um presidente da República, não, cruza os braços e não faz nada. Mas é o que ele tem que fazer, cruzar os braços e não fazer nada. E a gente tem que dizer isso para ele. Por enquanto, 3 ou 4 ou 5 dizem isso. Pode ser que daqui a 10 anos, 50 digam. Vai chegar um dia em que 1000 economistas falem isso e as pessoas começam a ouvir. Da crise de 2008 para cá, eles estão adotando todos os remédios monetaristas e keynesianos. Por um lado, se você pegar os dados do Banco Central americano e do IBC, do Banco Central Europeu, vocês vão ver a expansão dos gastos do governo e da dívida, da relação dívida interna PIB. E se olharem para os dados monetários, desde o M1 até o M4, vocês vão ver também uma expansão fabulosa. E a economia não está reagindo. Tem alguma coisa de errado com essa concepção macroeconômica aí, seja monetarista ou seja keynesiana. Tem alguma coisa de errada com a macroeconomia. Como é que você vai convencer que, para consertar isso, você tem que estudar a escola austríaca? É um trabalho lento, gradual, de paciência, de convencimento. Você tem que falar a linguagem dos caras. Se eu for para uma palestra onde só tem economistas que não são austríacos e começar a falar em bem de primeira ordem, bem de segunda ordem, ninguém sabe o que é. Como o Hayek foi dar uma palestra em Londres, assim que ele foi para lá, sobre os ciclos econômicos, foi na época da Grande Depressão, ninguém entendeu nada, quando ele colocou uns triângulos lá. E quem estava sentado para assistir a palestra? Só tinha fera. Era o Keynes, era Joan Robinson, era o Nicolás Caldor, que ganhou o prêmio Nobel. Só tinha fera, e não conseguiram entender nada do que ele estava falando, não levaram a teoria dele a sério. Agora, os monetaristas introduzem a moeda como uma junta, um parafuso super apertado. Sabe aquelas latas de azeitona que a mulher da gente não consegue abrir, a gente está na sala, sempre na hora que a gente está fazendo alguma coisa importante, o nosso time está atacando para fazer um gol, ela chega, quer abrir essa lata aqui para mim? Aí tu tem que fazer força e abrir. Geralmente é nessas horas, é um parafuso, uma junta apertada. Por que é uma junta apertada? Porque para os monetaristas a moeda resolve tudo. Monetaristas, monetarismo, moeda. Qual o diagnóstico do Friedman, que eu não falei, para a Grande Depressão? E não só para a Grande Depressão, mas para os ciclos econômicos, do modo geral. Ele se baseia em 2 hipóteses fundamentais e numa terapia, que é a consequência das 2 hipóteses. A primeira hipótese é que a oferta de moeda é instável. A oferta de moeda apresenta um comportamento instável ao longo do tempo. Se me pedirem para resumir o que é o monetarismo,
eu resumo assim, tem duas proposições, um diagnóstico e uma terapia. Primeira proposição, a instabilidade da oferta de moeda. E ele escreveu um livro famoso com uma ex-aluna, Ana Schwartz, chamado A História Monetária dos Estados Unidos, em que ele mostra, principalmente depois do abandono do padrão ouro e da criação do Banco Central, embora ele fosse defensor do Banco Central, mas ele mostra com dados que a oferta monetária ao longo do tempo apresentava um componente de uma variância muito grande. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que a demanda de moeda é estável. Então, olha só, primeira hipótese, instabilidade da oferta de moeda. Segunda, estabilidade da demanda de moeda. Para o Keynes, a demanda de moeda não tinha nada de estável. Era imprevisível. A economia vivia numa armadilha da liquidez. Para o Friedman, a demanda de moeda é estável, mas no seguinte sentido, não é que ela fica parada o tempo inteiro, é que ela pode ser prevista pelos bancos centrais, que aí entram com as políticas para antecipar. A ideia dos monetaristas é mais ou menos a seguinte, você tem aqui a demanda de moeda e a oferta. Se você tem um crescimento da demanda e a oferta cresce menos, esse buraco aqui vai virar, mais cedo ou mais tarde, uma deflação. E se você tem o contrário, a oferta de moeda cresce, a demanda cresce menos, você vai ter, esse ato aqui vai virar mais cedo ou mais tarde uma inflação. Então, primeira hipótese, instabilidade da oferta de moeda. Segunda, estabilidade da demanda. Conclusão, os ciclos econômicos, entre eles a crise de 29, são provocados pela instabilidade da oferta de moeda. Já que a demanda é estável e a outra é instável, então a culpa é da que não é estável, é a oferta de moeda. Terapia. Se você acredita nisso, qual o remédio que você vai receitar? Banco Central independente que anunciasse uma tal regra X de crescimento monetário, a X-Rule, regra X. O Banco Central chegava no fim do ano assim, e anunciava, nos próximos 4 ou 5 anos, a oferta de moeda vai crescer uma taxa de X% ao ano. Daí o nome regra X. Aí perguntaram a ele, qual é o valor de X? Quantos por cento? Ele sempre fugia dessa pergunta. Ele dizia, não interessa o valor, interessa que o que ele anuncia, ele cumpra. Mas qual é o valor de X? Encheram tanto a paciência dele que um dia lá ele respondeu, tá bom, nos Estados Unidos, isso nos anos 60, alguma coisa entre 2% e 4% ao ano de crescimento monetário, que equivalia ao crescimento da população, ao crescimento da economia e mais ao crescimento da produtividade. Então, se a soma do crescimento do PIB com o crescimento da população, com o crescimento da produtividade, desse 3% e o governo emitisse 3% de moeda, não haveria problema porque haveria equilíbrio entre oferta e demanda, porque a demanda responderia, na linguagem técnica, a elasticidade de renda da demanda de moeda seria igual a 1. Quer dizer, um aumento no PIB de 3% faria a demanda de moeda crescer 3%. Então, se a oferta crescesse 3%, oferta e demanda ficariam equilibradas. E ele recomendou bancos centrais independentes que anunciassem uma regra X. Isso foi aplicado, por exemplo, no Chile, no governo Pinochet. Deu lá os seus resultados. Mas, voltando ao Cantillon, há 300 anos, antes de se sonhar em existir Banco Central, eu li isso hoje, está fresquinho na minha cabeça. Ele já se manifestava contra a criação de bancos nacionais que controlassem a taxa de juros e a oferta de moedas. O cara foi um pré-austríaco, era um libertário que é acusado de mercantilista. Incrível isso. Incrível. Mesma coisa dizer que o Bernardo e o Patrick são comunistas. Já pensou daqui a 100 anos os caras vão se lembrar de você? Eram 2 comunistas lá da UERJ. O Biro, o Iori era um professor de esquerda.
de esquerda, que era revolucionário para a época dele. Realmente algumas ideias são revolucionárias, mas não são minhas, são desses caras. Então você conceber a moeda como uma junta apertada é como o Banco Central ter uma frota de helicópteros ou fazer como o Jesus Huerta de Soto fez numa das aulas, segundo um aluno dele colocou no Facebook. Disse que teve uma aula lá, não foi aquele que rasgou dinheiro não, que ele pegou um monte de cédulas assim e saiu jogando para o alto, para os alunos, para simular o helicóptero friedmaniano. Aí perguntava para cada um, agora o que você vai fazer com o dinheiro que caiu na tua mão? E você, o que você vai fazer? E você? E você? Mas é claro que diz esse aluno, Domingos, que no final da aula ele pegava o dinheiro de volta. Ele é um cara que tem uma didática excepcional, já vi algumas palestras dele, mas não é maluco, né? Eu pensei até em trazer umas moedas de 1 centavo e jogar aqui para você, mas não achei lá em casa. Mas depois eu ia querer recolher também. Então, uma junta apertada, você está dizendo, ó, não existe problema de coordenação intertemporal, os mercados se ajustam na hora, tempo e moeda não tem essa dicotomia. Esses modelos simplesmente colocam todas as trocas, intertemporais ou não, num contexto de equilíbrio geral atemporal, que é a visão monetarista, é dos novos clássicos. Cara, fator tempo, que nada. Expectativas racionais resolvem isso. Por outro lado, antes do intervalo, vou dar só essa visão da... Você, de uma forma keynesiana, introduzir a moeda como uma junta quebrada, você está negando a própria possibilidade de uma solução de mercado para os problemas de coordenação intertemporal. Emitir moeda não serve para nada, porque a economia está numa zona de armadilha da liquidez e o que resolve é a política fiscal e não a política monetária. Para um austríaco, primeiro, a política monetária não resolve, segundo, a política fiscal não resolve, terceiro, não devem existir nem a primeira nem a segunda. E se quiser ir mais longe, não devem existir bancos centrais. E Ministério da Fazenda deve existir? Eu acho que deve existir uma repartiçãozinha lá, pequena, para ter o controle dos gastos e receitas, e só. E Receita Federal deve existir? De jeito nenhum. Que é um dos órgãos mais eficientes do Brasil. Eu tenho um amigo que foi diretor do Banco Central, ele continua lá trabalhando, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, foi diretor da dívida pública. Ele fala que aconselha a todo mundo que quer trabalhar no governo para trabalhar sempre do lado da receita e não do lado da despesa, no balanço das contas do governo. Porque sempre vai ter aumentos salariais e o pessoal que trabalha no lado da despesa vai estar sempre com o salário arrochado, né? Vamos fazer um intervalo, só terminando com essa frase. Num mundo em que a moeda fosse uma junta quebrada, os preços não iam transmitir as informações. É aquilo que eu falei, no ajustamento keynesiano, os preços não vão ajustar os mercados, vão ser as quantidades. Então, os preços não transmitem as informações sobre as alocações de recursos necessárias ou desejadas ao longo do tempo. E nem ajudam a atualizar essas alocações. Para que servem os preços, então, no modelo keynesiano? Resposta, para os governos controlarem eles. Indo fundo, 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 é isso. O que é uma... Em outras palavras, os conceitos de moeda como junta apertada e junta frouxa negam, respectivamente. O de junta apertada, monetarista, nega o problema macroeconômico central, que a moeda resolve tudo. E o de junta frouxa nega que existe uma solução de mercado para esse problema central da macroeconomia, que é desemprego e inflação. Hã? Ah, aqui, desculpa, aqui é junta quebrada, boa. Obrigado aí, desculpa. Quebrada.